circunstância que apoia essa teoria? Poder-se-ia perguntar onde na circunstância o médium. Os espíritos nos disseram que, em tal caso, há sempre alguém cujo poder se exerce a sua revelia. As manifestações espontâneas muito raramente se dão em lugares ermos. Quase sempre se produzem nas casas habitadas e por motivo de presença de certas pessoas que exercem influência sem que o queiram. Essas pessoas ignoram possuir faculdades mediúnicas, razão por que lhes chamamos médiuns naturais. São, com relação aos outros médiuns, o que os sonâmbulos naturais são relativamente aos sonâmbulos magnéticos, e tão dignos como aqueles de observação. Ok. Veja só, arremessos de objetos. Você já imaginou, de repente, sei lá, um pé de manga está a 500 metros de distância e uma manga vem bater nos teus pés, cara, ou te bufe na porta ou na parede? E depois de você analisar tudo aquilo ali, de repente, não foi ninguém que jogou, você vai verificar. Ou pode ser um objeto que mesmo esse objeto não existe ali em redor daquele local. E eles lançam esses objetos. Lógico que tem que analisar se não foi alguém, tem que verificar tudo, todas as circunstâncias. Às vezes um tapa nas costas, um empurrão, um puxão de cabelo, tá? Os sapatos que estavam dentro de casa, a porta fechadas, é como se eles batessem nas portas. Quando a gente abre a porta, estão lá, todos eles. Vão verificar a casa, não tem ninguém que fez isso. E os espíritos fazem isso, não é em lugares mal assombrados, como dizem não, que não tem ninguém, que foi aquelas casas esquisitas. Eles dizem não, eles só fazem isso onde tem gente, para chamar a atenção de alguma coisa. Mesmo que essa coisa possa ser algo que interessa a ele ou a eles. Por exemplo, uma pessoa que ele não gosta que está ali, e eles querem manifestar um desgosto daquela pessoa que está ali presente. Eles vão falar isso um pouco mais na frente. Mas eles dizem que faz esses objetos serem lançados. Mas tem que ter gente, eles não vão fazer esses lugares que as pessoas colocam, como é que criam essas fantasias, casas mal assombradas, desertadas, lugares desertos. É um lugar maravilhoso para os espíritos, mas não é mesmo. Para esses fenômenos, os espíritos precisam de gente, porque eles querem chamar a atenção. Eles têm que chamar a atenção. Tem um objetivo nisso aí. Mas isso, eles estão subjugados por espíritos superiores. Eles só vão fazer isso se tem um motivo, se é permitido por aquilo ali. Tá? Eles poderão fazer isso. Isso aí não é nem um anjo de guarda, aí é o fenômeno em si, né? Aquele que me diz as minhas coisas que eu preciso escutar, que diz a coisa a cada um de vocês, é diferente. Agora aqui é o efeito físico, o fenômeno que está acontecendo. Aconteceu muito isso. Em 1854, quando Hippolyte Léon vai estudar com muita dificuldade, que ele não queria ir, o amigo insistia tanto, né? Mas já começou em 1848, a doutrina espírita começou por aí, na casa das irmãs Fox. Os fenômenos. E aqui nós estamos com ele, arremessos de objetos. No livro Padre Pio é ele, não, Padre Neri, é isso mesmo, Padre Neri. O Padre Neri, inclusive, faz a multiplicação das sopas, dando às pessoas que ele vai trabalhar para ajudar, né? Mas antes dele entender essas histórias, tinha espíritos que jogavam pedras pequenas na cabeça dele. Ele conta as pessoas que tiveram com ele, ele falou, ele narra tudo isso, isso foi verdadeiro. E no momento que ele vai servir a sopa para os jovens, está no filme Padre Neri, você vê logo, pela quantidade de jovens, né, de 5 por ali, que viviam na Itália naquela época, foi uma época muito pobre, muitos eram abandonados pelos pais, ficavam na rua a mercê do Deus dará. Então ele se comove e quer ajudar esse padre, e chega um momento que, para chamar a atenção das crianças, que elas não acreditam nele porque elas sofreram muito, o Padre Neri faz uma sopa, e o caldeirão, quando eu vi o caldeirão, eu mesmo no filme disse, não vai dar nem para 3 ou 4.
E você vê tanto jovem, aí ele vai dando, ele vai pegando a concha e toma no prato de cada um. Aí eu digo, oxe, não vai chegar no quarto. Aí ele, pum. Rapaz, todo mundo comeu da sopa, ainda sobrou sopa. Multiplicação dos pães e dos peixes. Isso é efeito físico. No caso dos arremessos dos objetos, foi sobre ele, que era para ele tomar o caminho para servir, que era o caminho com os jovens. Rapaz, é impressionante como eles contam isso. E eles não acreditam na vida após a morte, né? Mas isso é registrado, isso é dado como verdadeiro, é o maior exorcismo para a igreja assinar isso como verdadeiro. Mas foram os espíritos que fizeram, lançaram objetos. Tá? Muitas vezes porque ele tem um jeitinho meio tolo. Quem assistiu o filme, se não, eu não pensava falar nele agora aqui não, mas eu já assisti, eu já ri bastante, me emocionei e é rico. E esses objetos, eles já vêm e até hoje eles ainda acontecem. E quando acontece, é dessa natureza aí, como nós observamos aí no texto. São apenas pelas forças que levanta qualquer objeto. Porque, na verdade, quando a gente fala no lançar um objeto, nós já sabemos que estamos estudando aqui nessa sala, e para os que aí vão assistir no Facebook, no YouTube, é retirado do médium essa energia, esse fluido magnético, esse fluido animalizado. Todos dos médios que têm essa energia propensa a esses efeitos. O espírito pega desse médio, que ele seja consciente ou não, a gente vai ver isso na próxima reunião, e eles vão lá, por exemplo, chega no pé de manga, eles animam essa manga com o fluido cósmico universal, e o fluido do médio, ele pega essa energia pelo seu próprio pensamento, manipula essa manga e faz com que ela seja lançada de 500 metros, seja como for, ou qualquer outro objeto, e chegue até aquela pessoa, que cai exatamente onde o espírito quer, porque ele vai fazer isso com o pensamento. Ela tem que cair naquela medida, é exatamente como ele quer, porque ele faz conforme a vontade dele o pensamento. Então ela tem que bater milímetros ou centímetros do corpo de Valtécio, passando pela cabeça, fazendo um barulhinho pelo ouvido, mas não acertava o teste, digamos aí. Então eles calculam perfeitamente isso através dessa vida fictícia que dá a manga, pelo pensamento dele, pelo fluido, ele tem um controle do fluido e arranca ele e consegue lançá-lo. Nós já vimos isso em estudos outros, mas nós vamos ver ainda mais à frente. Mas tudo isso tem que ter um objetivo, né? Graças a Deus é por isso que nós não somos atingidos assim tantos pelos espíritos. Pelo contrário, porque eles são subjugados, eles não vão fazer o que eles quiserem, não. Porque para fazer, eles teriam que ter a matéria. Para ter a matéria, tem que vir do médio. E para vir do médio, aí os espíritos não vão deixar superior. Então eles podem atravessar-nos, eles podem entrar em casa, nos assistir, mas eles não podem contar para outros encarnados. Eles não podem manifestar fisicamente aquilo, porque já o perispírito não tem esse fluido animalesco e magnetizado, pronto. Então, será mais difícil para ele realizar isso. Mas, quando acontece de lançar esses objetos, se acontecer um dia na sua casa, aqui em casa já aconteceu, as coisas aqui já se mexeram, e todo mundo viu aqui na mesa. Nós fazemos evangelho aqui na cozinha, o Armindo já veio aqui em casa, e nós fazemos ali. Interessante, todos os objetos que estavam acima se moveram, todo mundo olhou, não tem ninguém ali, não tem como fazer se mover, não tinha vento, que elas são pesados. Incrível, mas foi por um objetivo. E isso era só porque uma família vinha assistir o evangelho aqui em casa. Eu achava aquilo incrível, eu digo, mas poxa, por quê? Aí na minha mente, eita, seria mais por guerra de religião, porque eles não fazem, eles queriam vir para estudar o evangelho, mas eles já foram oferecidos para para uma seita.
que ele chama religião aí, e da Ubanda, e um dos integrantes não sabia que fazia parte. Eu digo, pois é, vieram nos mostrar que fazia. E os objetos se moveram, rapaz, em plena reunião. Incrível, cara. O carro chegando e os objetos se movendo. Olha, eu digo, opa, mas graças a Deus, parou. Era para chamar a atenção, para dizer alguma coisa. Acontece? Presta atenção. Mantenha-se vigilante, coisa do tipo, sei lá. Ok. Alguém quer falar, quer juntar algo? Senão vamos terminar. Que bom que isso, digamos assim, tem um filtro muito grande, porque os espíritos, digamos assim, sem luz, né, os espíritos do mal, digamos assim, se pudessem movimentar objetos, imagina quantas qualidades eles não poderiam fazer. A gente tava ferrado. Com certeza. Oxi. Com certeza. Mas nasce essa Maria. Imaginou só o que aconteceria. Maria. Que confusão ele não fazia no trânsito, já imaginou, cara? Imaginou, em tudo, né? E foi, não faz muito tempo não, tava eu, Sandra, Deus, todos nós presenciamos isso Foi. caindo. E caiu um só não. Foi, acho que foi um atrás do outro. sei lá Foi como várias é. vezes. Que eram três objetos e eles caíram, e na hora que ele caiu lá do alto, todo mundo olhou para cima, inclusive eles com os olhos bem arregalados. Porque os objetos são pesados. Eles são de bronze. E teria que ter um vento muito forte. E fazia anos, faz anos, até hoje nunca caiu. Só foi aquela única vez. Chamar a atenção. Eu não sei se é a Patrícia que tem essa mediunidade, que eles retiraram esses fluidos, se foi de mim ou foi da Sandra. Eu só cheguei e achei muito interessante. Já fizeram outras vezes. Inclusive aqui eu suspeito que eu também faço parte desses fluidos. A porta, o Armin já veio aqui, eu esqueci até de mostrar para ele. A máquina de lavar, onde não tem vento aqui agora, e a porta simplesmente balançou assim 3 vezes, como se fosse uma pessoa segurando e balançando assim, ó. Mas a gente desconfia também que quem tem isso muito forte é Edson, né? O Wes também tem, mas isso aí... O Wes não estava na reunião na época, né? Mas o Wes tem essa mediunidade, parece, de movimentar objetos aí. Ok. Então, esses, quando acontecem, são por pura necessidade. É um aviso, chamar a atenção. Tá? Pode acontecer? Pode, na sua casa. Mas se acontecer, verifique, estude para ver se aquilo ali não é possível alguma coisa que tenha acontecido. Foi um rato que passou, um gato, sei lá, alguma coisa, um vento forte, que aqui no caso não era. Sim, porque quem tinha isso muito forte era a minha ex-sogra, que até hoje somos amigas. E ela é crente evangélica, ela nasceu já de uma família crente. Tem uma ideia, ela não corta cabelo, nada. Ela é assim, moderna, tudo, não é aquela... Mas ela é crente mesmo. O marido, e isso aconteceu muitas vezes com ela, e coisas assim sérias. E ela é crente, né? Não acredita em nada. Ela perdeu um filho agora há pouco, não, já tem um tempo. E ela ligou para mim e disse: eu sei que na sua religião você sabe que ele está vivo. A minha religião não está, mas eu acredito na sua. Vê, isso é forte, né? E eu acredito nisso na sua. Eu sei, isso me conforta, ela disse. Interessante, né? Uhum. Então, esses objetos acontecem em todos os tipos de religião, minha gente. Com religião ou sem religião. Porque é o médium. E os espíritos estão aqui. É por isso que todo o planeta vai manifestar-se para o entendimento dos evangelhos do Cristo. Esse é o século da espiritualização, ok? E acontece logo com uma pessoa assim, porque ela viu, ela presenciou algo se movendo diante dela. Foi um alimento, tu imagina? E indo assim aos pés dela, e ela disse que nunca na vida ela esqueceu aquilo. Que o anjo de guarda dela e protetores e amigos, e Deus nunca se afasta. É isso aí, né? Vamos estudando e vamos seguindo em frente. Que Deus nos abençoe e nos proteja.
que Ele possa nos amparar. Ok, vamos finalizar aí. Se tiver alguém que queira falar, senão vamos finalizar, né? Ok. Então vamos agradecer ao nosso Pai. Se alguém quiser fazer a oração, é só manifestar-se, não tem nenhum problema, tá? Ok, entendido. Jesus amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que aqui está se efetuando. Como disseste que uma ou mais pessoas reunidas em teu nome, o Senhor estaria presente, mesmo em espírito, nós sabemos também, porque todos nós somos, encarnados ou desencarnados, somos espíritos e nós estamos interessados, estávamos e continuamos estando interessados em aprender os teus ensinamentos. E essas leis de Deus que estão para todos, independente de religião. Feliz daquele que conhece mais cedo e que trabalhe-se mais cedo e que se proteja mais cedo, né? Sabemos que para se proteger desses espíritos, que não são muitos, são poucos, são muitos, é preciso, como disse a receita, fazer o bem, confiar em Deus. Exatamente, confiar em Deus, fazer o bem, que é a obra, e confiar em Deus. E estudando como nós estamos estudando, Jesus é maravilhoso. Então, nós te agradecemos por estar aqui conosco. Em teu nome nós pedimos para aqueles espíritos que precisam de ajuda serem todos seguidos para esses lugares, para as devidas colônias, hospitais, e lá serem assistidos. De todos os nossos lares eles possam ser levados. E que a paz de Deus esteja com todos. Muita paz mesmo. Que assim seja. Que assim seja, muita paz.